sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. Nós estamos falando sobre os crimes de preconceito e discriminação. Estamos quase acabando esse assunto. Nós vamos falar sobre os castigos que esses crimes recebem e, para a gente entender melhor um pouco sobre isso, sobre a pessoa que sofre esse tipo de crime, nós vamos falar hoje sobre uma história bem conhecida, que é a história do patinho feio, que não tinha nada de pato e não tinha nada de feio. Pois é, aconteceu uma confusão lá na floresta, porque era uma vez uma mamãe pata que pôs 5 ovos. 4 lindos patinhos saíram primeiro da casca e, por último, um patinho tão feio que dava dó. Mas eles achavam o patinho feio, mas era porque ele não era pato. Eles estavam comparando um bebê cisne com um bebê pato. Na verdade, quando a mamãe pata colocou os ovos dela acabaram se misturando com os ovos de uma mamãe cisne. Daí veio toda a confusão. Aí o que aconteceu? Os patinhos eram totalmente diferentes do bebê cisne. E aí, por isso, eles deram o nome para ele de patinho feio. Ele foi crescendo e ele era tratado muito mal. Os outros patinhos ficavam rindo dele, a mamãe ficava muito triste com essa situação. E até os mais velhos, eles tinham dó dele, eles ficavam com muita pena, mas eles também não faziam nada. Aí, sabe o que aconteceu? O patinho feio, ele ficou tão triste, que fugiu de casa. E ele foi para bem longe. Ele encontrou um rio bem tranquilo e nesse rio tinha alguns patos selvagens. Só que eles ouviram um barulho de espingarda e fugiram de lá. E o patinho mais uma vez ficou sozinho. Mas como lá tinha muito alimento, ele decidiu ficar por lá mesmo. E aí ficou lá nesse lago, tinha os peixinhos para ele comer e assim ele foi crescendo. Só que ele estava longe da família, longe de todo mundo que ele conhecia. Até que chegou a primavera e chegaram alguns cisnes lá. E o tempo já tinha passado e ele já tinha crescido um pouquinho. Quando esses cisnes chegaram, eles foram falar com ele. E ele ficou espantado. Por que aqueles cisnes tinham ido falar com ele, aqueles cisnes tão bonitos, e mandaram ele olhar o reflexo na água? Quando ele viu o reflexo, ele viu que já tinha mudado completamente. Ele já tinha crescido. E ele não era mais um patinho feio. Ele descobriu que ele não tinha nada de patinho e nada de feio. Ele era um cisne. Só que lá no início da história, conta sobre uns patinhos, que eles eram malvados, ficavam rindo dele e ninguém fazia nada sobre isso. O que vocês acham disso? Eu quero que vocês me ajudem a dar um final para essa história. Porque aqui termina com ele descobrindo que ele é cisne. E o que ele faz com isso? Será que ele volta lá para ver a mãe dele? A mãe que ele descobriu que é adotiva, porque ele não é filhote de pato. E os amigos, as pessoas que conviviam, as pessoas não, os outros bichinhos que conviviam com ele lá no início da história. O que vocês acham que deveria acontecer com eles? Vamos ver o nosso senso de justiça. E aí, o que seria legal para fazer? O que vocês fariam se vocês fossem esse cisne e descobrissem que, na verdade, não tinham nada de patinho feio? Pois é, por muitas vezes o preconceito, a discriminação, ela vem por causa disso. As pessoas olham só o que tem por fora e não se importam muito com os sentimentos dos outros, né? Principalmente na adolescência, acontece muito isso. E acaba acontecendo outro crime que é chamado de bullying. Vocês já ouviram falar sobre bullying, né? Pois é, crianças que fazem, acabam agredindo, que é machucando, batendo em outras crianças, ou xingando, dando apelidos malvados, maldosos para os outros. E isso acaba ferindo
lá no coração da pessoa que recebe esses xingamentos, esses nomes feios. E assim como o patinho feio, sentem vontade de sumir, vontade de ir embora, assim como o patinho feio fez. Pois é, só que as pessoas não têm nada de patinho e não tem nada de feio. Cada um é lindo e especial do jeitinho que é. Pois é. E um dia todo mundo vai descobrir como ser um cisne. Como assim, tia? Eu vou virar um cisne? Não, mas no sentido de que você vai crescer, você vai descobrir a sua profissão, você vai descobrir o que você gosta de fazer, você vai descobrir os lugares que você quer conhecer, você vai descobrir a sua futura esposa, seu futuro marido, você vai descobrir a sua família, você vai se descobrir como ser humano. E todos os seres humanos têm coisas lindas dentro de si. Tem amor, tem carinho, tem sinceridade. Vocês têm as suas qualidades. E essas qualidades que fazem vocês se tornarem lindos cisnes. E aí, vocês descobrindo que na verdade vocês são lindos cisnes. E voltando lá no início, aonde mora lá a mamãe pato e os outros patinhos. O que vocês diriam para eles? Se vocês lá fossem o patinho feio, descobrissem que são o lindo cisne e voltassem lá pro início, onde tá, lá pro lugar onde estão os outros patinhos e a mamãe, o que vocês diriam para eles? Eu quero que vocês ou escrevam ou gravem um vídeo para mim e me manda pelo e-mail ou pelo WhatsApp. O que vocês diriam para os outros patinhos e para a mamãe pata se vocês descobrissem, se fossem vocês, o cisne do final da história? Pois é. Um beijo. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os castigos e encerrar esse assunto. Até a próxima aula. Tô esperando os vídeos de vocês.